O Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo, com uma estimativa de que antes da pandemia, mais de 19 milhões de pessoas apresentavam o quadro. E para falar sobre esse assunto e saber mais sobre a ansiedade, a Raíssa Mota conversou com uma especialista. De acordo com a OMS, só no primeiro ano de pandemia, os índices de depressão e ansiedade aumentaram 25%, o que acendeu aí, um alerta para os cuidados com a saúde mental. E é por isso que eu recebo a psicóloga Thalita Martignoni. Bem-vinda. Olá, Raíssa, tudo bem? Bem. Thalita, quais são os sintomas da ansiedade? A ansiedade, ela é dolorosa. A gente sente fisicamente, existe uma tensão, uma contração física. Algumas pessoas experimentam coração acelerado, experimentam dificuldade com sono, muda também o apetite, aquela sensação de inquietude, e ela é muito desconfortável. Geralmente leva muitas pessoas a buscarem ajuda. E como que a gente pode diferenciar a ansiedade normal, que todo mundo tem, de estar na expectativa de alguma coisa acontecer ou de um dia chegar, da ansiedade que requer um tratamento, que precisa de uma ajuda? Bom, a ansiedade, ela faz parte da vida. A gente deve responder aos eventos na proporção, na medida em que essa realidade nos exige. Então, se eu estou me preparando para uma prova, se eu estou aguardando um evento que para mim é muito importante, é óbvio que eu preciso me preparar fisiologicamente para isso, e a gente gira, a chavinha do nosso sistema nervoso em um estado de mais alerta, de maior preocupação e atenção. O problema acontece quando a gente fica ligado o tempo todo nesse modo de que algo terrível, de que algo muito difícil está para acontecer, e, em contrapartida, a gente subestima os recursos que nós temos de enfrentamento dessas situações. Então, a gente passa a viver naquela constante sensação de pressão, de sobrecarga, de não estar conseguindo lidar com os desafios da vida. E quais podem ser os gatilhos, para a ansiedade? Bom, depende muito do tema, de um transtorno ansioso. A gente tem desde um nervosismo constante, uma preocupação constante, que é um estado primário, até uma ansiedade generalizada. Mas algumas pessoas se preocupam especificamente com alguns eventos temidos. Por exemplo, na ansiedade social, existe aquele medo de se expor ao público, e medo do julgamento, medo do ridículo, da rejeição. A gente observa, muitos adolescentes experimentando esse desconforto. Alguns outros são fobias específicas. Algumas pessoas têm medo de avião, de andar de avião, de tirar sangue, enfim. A gente tem também o transtorno de pânico, quando a gente começa a ficar muito alerta, e como eu disse, a ansiedade, ela é dolorosa, a gente fica com os músculos retesados, a gente começa a ter uma percepção de dor e desses eventos. Então, o indivíduo, ele sente o coração acelerado, meu Deus, será que eu estou doente? Será que algo terrível vai acontecer? Eu acho que eu estou passando mal. E esses próprios pensamentos nos sugestionam. E a gente tem uma dificuldade de separar um pouquinho, do que é pensamento e do que é realmente a realidade. Então, a gente começa a experimentar isso de uma forma muito intensa, podendo culminar numa crise de pânico, por exemplo. E em meio a uma crise, o que a pessoa que está tendo a crise pode fazer, ou que um amigo está tendo, um familiar, pode fazer para ajudar? Bom, no momento da crise, a gente entende que a gente precisa o quê? Fazer a regulação emocional, são os exercícios de respiração. A gente pode soltar mais o ar do que entra, porque quando a gente está com medo, a gente fica ofegante, A gente fica num ritmo mais acelerado, e nesse estado, o nosso cérebro, ele fica
soltando, né, esses neurotransmissores de ansiedade. Então, a gente precisa fazer um controle respiratório, a gente precisa beber uma aguinha, né, aquela velha sabedoria popular, até que essa onda passe. E é importante a gente assegurar o paciente, né, conversando, de que ele está bem, de que está seguro, de que tem esse amparo, e buscar ajuda assim que possa. Porque o trabalho da ansiedade, né, o tratamento da ansiedade, ele acontece de forma preventiva. A gente precisa, antes, né, dessas crises acontecerem, a gente precisa trabalhar a nossa percepção da realidade, as nossas crenças, trabalhar o manejo do estresse no dia a dia, uma rotina, fazer uma coisa de cada vez, e a gente praticar a habilidade de se acalmar também. Era exatamente isso que eu ia perguntar agora, se tem como a gente evitar uma crise, perceber alguma coisa e já começar a agir? Bom, quem sofre de ansiedade sabe. É algo que, assim, tira realmente, nos perturba. Então, a gente precisa buscar ajuda, né? Se é um transtorno, a gente precisa buscar ajuda do psiquiatra ou do psicólogo, ou tratamento combinado, porque, assim, como é muito desconfortável, a gente precisa, né, agir de forma multiprofissional. E uma das questões, assim, né, o primeiro passo da gente trabalhar a ansiedade é a nossa percepção. É aquele óculos que a gente olha a realidade com muita catástrofe. Tem sempre um pensamento, e se? Né? Esse pensamento assim, ai, e se acontecer tal coisa? E se não der certo? E se? Esse tipo de pensamento, ele foge da realidade. Por quê? Porque a gente não tem controle. E na ansiedade, a pessoa ansiosa, ela quer ter o controle. Ela tem uma crença irracional de que ela se preocupando, ela antecipando todos os fatores, ela vai conseguir ter o controle dessa situação. Às vezes, evitando, então eu não vou, não dou o nome, não participo, evito as situações, mas também deixo, sofro os prejuízos disso. E os comportamentos de segurança. O que são os comportamentos de segurança? São coisas que a gente faz para aliviar a ansiedade temporariamente, a gente estar naquele ambiente, mas a gente começa a ter muletas. Então, eu só vou na festa se eu tiver com o meu grupo de amigos, eu só vou sair, né, se tiver tudo muito, muito certo, e a gente não tem realmente essa resposta. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa trazer essa diferença de que é bom se preocupar, ajuda, mas até um determinado ponto. Por quê? Se a gente colocasse isso num gráfico, né, de uma pizza, por exemplo, quanto realmente... qual que é a probabilidade de que isso terrível que eu estou temendo vai acontecer? Então, a gente começa a trazer isso para essas reflexões. Se eu me preparar, mesmo que eu me prepare o máximo, pode acontecer de algo dar errado? Sim, pode. Então, essa tolerância às frustrações, à rejeição, ao que é temido, a gente começa a fazer o quê? Um fortalecimento, um treino em que eu vou experimentar situações que para mim são desafiadoras, mas eu acho que eu consigo. Então a gente vai trabalhando, né, uma escadinha de tolerância, até que eu me sinta mais capaz de enfrentar os desafios da vida, porque dá trabalho, né? Conquistar os nossos objetivos, a gente precisa sair um pouquinho dessa zona de segurança e de conforto.